E aí, estudantes, o meu microfone estava no mudo, desculpa. Bem-vindos à Live Enem 2024. Terminou o segundo dia de provas, finalmente. Estamos aqui para conversar com vocês sobre como foi esse segundo dia. Vamos comentar as questões de matemática, biologia, química e física. E os professores do curso Enem Gratuito estarão aqui para dar o gabarito e fazer a análise das questões para vocês. Então, aproveitem, separem aí as questões que vocês querem tirar dúvida e aproveitem a participação dos nossos professores. Para começar, eu vou chamar o nosso professor Léo, que é de física. Ele vai acompanhar toda a live aqui comigo e a gente vai conversar sobre como foi esse segundo dia. E aí, prof. Léo? Olá, pessoal. Eu sou o Prof. Léo e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a prova também, né? Acompanhar aí com o João para a gente conversar com os professores, ver o que eles acharam da prova. Eu fiz a prova, passei lá saí agora há pouco, né? Fiquei lá da 1 até agora há pouco, 6h15 eu saí da prova, porque eu não queria correr o risco de ficar entre os 3 últimos, né? E não sair da prova nunca mais, é o medo de não sair dessa prova. Mas eu tô aqui com a prova também e vai ser bem legal essa conversa. Bora lá. E aí, como é que foi a prova esse ano em comparação com os últimos anos? Olha, eu achei a parte de... Eu queria ir muito bem em matemática esse ano, eu sou professor de física, mas eu gosto de fazer a prova e eu queria ir muito bem em matemática, então comecei por lá. E eu achei que estava dentro dos padrões. Claro que o professor, né, Lucas, vai conseguir direcionar melhor, né, as questões da prova, mas eu achei que matemática estava dentro, assim. Quando eu fui para física, eu tomei um susto, porque eu percebi muitas coisas que eu costumo falar para os alunos. Ah, isso aqui não cai muito, né? Isso aqui não costuma aparecer no Enem. E aí, esse ano veio a surpresa, né? Apareceu, e eu vou ter que me retratar com os meus alunos segunda-feira. Estou esperando esse momento. Mas é isso. Química e biologia eu não consigo comentar tanto, né? Mas claro que os professores vão vir aqui para falar aí com vocês. Ó, o João Vitor comentou que a prova estava muito difícil e o Samuca comentou que eu deveria ter feito pacto. Olha, esse segundo dia de provas eu também deveria ter feito um pacto, assim, porque para mim é o primeiro dia que eu me garanto. E aí o segundo dia eu vou só para não perder a oportunidade de participar depois. Mas é isso. Vamos começar com o nosso professor de matemática. O Lucas já está prontinho aqui para entrar na nossa live e comentar sobre a prova de matemática. E aí, prof, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Eu também fui fazer a prova, tô aqui com a prova verde, tá? E olha, eu tenho muita coisa para falar sobre essa prova, tá? Já para dar uma introduçãozinha, eu achei a prova de matemática, assim, bem na média entre as provas que eu já fiz, tá? Eu faço a prova todo ano. Eu achei ela bem na média, não tinha nenhuma questão, assim, na minha opinião, claro que era muito, muito, muito difícil, que não tinha como fazer, igual já aconteceu no Enem, assim, umas questões muito cabeludas, se eu posso colocar assim, né? Dessa vez não tinha, né? Mas várias questões assim, médias ou médias difíceis. Também teve presença daquelas questões que é de graça, que só pergunta o nome do objeto ou o nome de alguma coisa. Essas não pode errar, senão perde muito ponto, por causa do sistema TRI, né? E depois eu tenho mais umas coisas para comentar para vocês. Vou mostrar ali a questão na telinha para vocês e resolver também, possivelmente. Lucas, Diga. posso me intrometer já? Pode. Você viu, e isso acontece às vezes, né? Teve uma questão de física na prova de matemática. Né? Teve uma questão que dava para resolver usando física na prova de matemática, né? Achei bem, bem legal. A questão dos ônibus ali, que ele dá a velocidade do ônibus. Na amarela é a 148. Isso, eu lembro, eu usei matemática. Desculpa te decepcionar, fui fazer ali uma questão de proporções ali, mas eu imaginei, me passou pela cabeça, eu pensei, pô, dá para usar aqui velocidade, distância percorrida, para achar um ponto de encontro, né? Mas eu não usei isso. Ponto de encontro, a gente iguala as posições, né? É a função das posições. E aí, igualando a função das posições, tu conseguia encontrar a posição que eles estariam, né? E aí você ia eu fui pela distribuição, né?
cada marca era 900 metros, 900 quilômetros. Isso, 900. Então já revela aí pro povo qual que tu marcou nessa daí, fala pra gente. Eu marquei. E agora? Peraí, a gente precisa encontrar aqui qual que é o número dessa questão na prova azul, que é que tá aparecendo aqui na tela. Então, vamos tentar encontrar. Ela tem uns triângulozinhos desenhados. Uns triângulos azuis. Isso. É uma questão bem grande. É a 172. Se for a do aeroporto, um aeroporto disponibiliza... Isso, essa mesmo. Isso. Ali. É a 172, a do aeroporto. Passou ali, eu vi passando. Ali, ó. Se eu não me engano, eu acho que era 4 a posição. Eu acho que isso, essa mesmo. Boa, Léo. Viva a física. Viva a física. A física e a matemática. Mas então, é engraçado. Era a letra D, né? Uhum. Já revelamos aí pro povo da live uma resposta, então. O gabarito oficial. Não, brincadeira, gente. Não é gabarito oficial, não, mas... a gente... O acerto é garantido. É sempre bom lembrar, pessoal, que tudo que a gente falar aqui, vocês têm que tomar sempre como um gabarito não oficial, né? A gente não sabe quais são as respostas da prova, né? Tem que esperar mesmo sair no dia, daí a gente vai ter certeza absoluta de qual a resposta. A gente tem, claro, com conhecimento dos professores, a melhor resposta possível dentro do que a gente está vendo, né? E aí, teve mais alguma questão, assim? Eu gostei da prova de matemática. Eu acho ela mais fácil do que a de física, de química, por exemplo. Então, sempre que eu vou fazer a prova de matemática, eu fico com medo da questão chefão, assim que eu penso na minha cabeça, a questão assim que não vai dar para fazer de jeito nenhum, que não sai, né? Eu lembro muito daquela do ano passado dos navios, que era de comunicação entre navios e criptografia, era quase impossível aquela questão. Mas nessa prova eu não achei assim nenhuma muito difícil, assim. Então acho que vai dar para fazer uma live bem legal, porque eu vou conseguir aí mostrar tudo, revelar aí os segredos da prova. Lucas, tu achou que era assim, ó, as contas eram mesmo muito chatinhas em algumas questões, ou o aluno tinha que dar aquele jeitinho para ir tentando simplificar ao máximo para poder chegar na resposta? Porque eu senti um peso na hora de fazer as contas, assim. Então, assim, o que o Enem acaba cobrando? O Enem acaba cobrando um vício ou uma prática do aluno de conseguir fazer conta aritmética, conta com número, rápido. E isso a pessoa pega na prática, né? Acho que as operações que a gente mais fez nessa prova, das operações básicas, foi multiplicação. Muita multiplicação. Multiplicação na mão mesmo ali, que tem que fazer o X e blá, 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 né? Tu deve ter se pego ali fazendo a prova, fazendo ali a multiplicação à mão. Fiz muito. Muitas vezes. Acho que foi a operação básica que mais apareceu. Contando nos dedos aqui. Se a pessoa não tem essa prática, como qualquer coisa que o ser humano não tem prática, ele faz mais lento, faz mais devagar, faz com mais incertezas, né? Então a prova de matemática acaba cobrando aí a prática de cálculo à mão, né? Indiretamente na prova. Por isso que eu sempre dou a instrução ali para os meus alunos que estão estudando matemática, para se preparar para o Enem, para não se preparar com calculadora. Que é muito confortável você estar em casa, numa sala de aula com a calculadora ali treinando, mas daí você perde a oportunidade de ter essa prática aritmética. Aí falta tempo na prova ou cansa mais, né? Porque é algo novo ali para ti. Mas eu concordo com o que você fala, Léo, é muita continha mesmo. Tinha muita continha. Pediram ali, Lucas, desculpa te atrapalhar, te cortar, a questão das carinhas. A questão das carinhas que vão se multiplicando, né? Começam com... a 142 da prova azul. Isso, eu tenho a verde aqui, a verde é a 147. Começa com 3 carinhas, depois 6 carinhas, depois 12 carinhas, vai sempre dobrando elas, né? Uhum. E aí as respostas, as alternativas, elas são bem semelhantes até, né? Elas são isomórficas, que a gente fala na matemática, elas são bem parecidinhas, né? Porque você está multiplicando por 2 muitas vezes, por uma potência de vezes, né? E no fim, tu vai multiplicar por 2 19 vezes. Legal. Porque a gente pode fazer uma comparação com o segundo caso, né? Na segunda etapa ali, você multiplicou por 2 apenas uma vez. E olha que essa é a segunda etapa, vou fazer nos dedos aqui, mas tu multiplicou uma vez. Na terceira etapa, tu multiplicou por 2 duas vezes. Um dedo some, tá vendo?
Então, no fim, tu ia ter que multiplicar por 2 19 vezes, já que a questão perguntava sobre a 20ª etapa. Então, você volta 1, dá 19. Então, ficava 3 vezes 2 elevado a 19. Perfeito. Foi essa que tu marcou, Léo? Conta pra Foi mim. essa que eu marquei, graças Boa, a Léo. Deus. Esperava Eu nada fico menos. nervoso. Gente, eu fico imaginando os alunos, porque eu fico nervoso. O Lucas vai falando, eu falo, não, será? Gente, fala 19, pelo amor de Deus. Eu fiquei nervoso passando a prova pro gabarito, tenho que revelar isso aqui pra vocês. Eu tava com medo de marcar errado. Eu fui bem devagarinho, assim. Gente, isso é real, assim, a gente é professor, a gente está acostumado com os conteúdos, mas a gente também sente uma insegurança em algumas questões, né? A gente também tem medo de errar, né? E isso é normal, assim, acho que faz parte do processo de você fazer uma questão inédita, né? Olha só, vou puxar para física de novo. Não para física, mas eu acho que para ciências exatas, de uma forma geral, as unidades de medida elas estão muito presentes. E aí tem a questão 158 ali, que é de fluxo de água, que deixa eu ver. Ela começa assim, ó. Uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade. Uma Sim. tubulação Eu adoro. Ali, ó, 159. Na prova verde que eu tenho é 160, pessoal de casa. Que é uma questãozinha ali de análise dimensional, né? De razão e proporção também. Acho que na matemática vira uma questão de razão e proporção, de você entender o que significa ser direto e inversamente proporcional, né, Lucas? Então, eu acho interessante, a gente pode falar aqui entre eu e tu e o pessoal da live, que na verdade teve então 17 questões de física, porque essa questão aqui eu consigo enquadrar como questão de física também. É uma questão de matemática, claro, unidade de medida, mas também pode ser visto com a perspectiva de que isso daqui é física, né? Na minha opinião, claro, a minha leitura disso. E para mim eu marquei a C, que era ml sobre centímetro quadrado vezes segundo. Eu marquei também, porque ele diz ali, né, que é inversamente proporcional à área, né? Então a área tinha que estar dividindo, e eu acho que essa é a única que a área está dividindo. Né? E aí isso é verdade, eu não tinha feito por causa disso, mas bom macete, teria matado bem rápido com isso, né? E esse negócio de estar inversamente proporcional, se tu puder deixar eu colocar a visão matemática disso aqui. Claro. 2 anos atrás caiu uma questão parecida com essa, mesmo esquema, só estava em outro contexto, só que ao invés de estar dividido, estava elevado a -1. Sim. É a mesma coisa, né? Matematicamente falando. Coisa. Então, na prova de 2 anos atrás, apareceu uma questão assim, com o -1, e na prova de 2 anos depois, a de agora, apareceu uma questão igual, só muda o contexto, só que agora está usando dividido. Sim. Lucas, eu acho que o pessoal pediu, e eu também estou muito curioso nessa questão, que eu vou ser honesto aqui, eu não consegui fazer. Eu já estava cansado, eu não lembrava, tá? A questão de permutação, combinação. Eu assisti sua aula hoje de manhã, para deixar bem claro. Eu assisti sua aula. Mas eu não lembrei lá na hora, dei um vacilo, que é a do hospital, dos médicos, que eles têm que fazer uma combinação, uma permutação ali dos médicos. Entendi. Na prova verde é a 164. Ela tem umas alternativas apavorosas, né? Apavorantes, melhor dizendo, que elas são gigantes, cheios de fatoriais, né? Não, acho que tem essa dos fatoriais que eu também queria saber, que eu não fiz. Do hospital, né? O hospital tem 7 médicos cardiologistas. Não, é essa mesmo. Desculpa. Essa mesmo, é isso. As alternativas delas elas são meio gigantes. João, não sei se quer botar na tela a questão aí. Eu preciso encontrar na prova ainda. Eu confundi. Beleza. É uma que começa com um hospital tem 7 médicos, e as alternativas têm várias frações, vários fatoriais, os pontos de exclamações. Essa questão aqui, já vamos introduzir ela aí, ela trabalha muito com o macetezinho do multiplica e o soma. Né? Aí, quando você interpreta alguma coisa na análise combinatória... É a última questão, desculpa interromper, a 180, na prova azul, tá, gente? Quando você, na análise combinatória, interpreta alguma coisa com um conectivo ou, você acaba somando. A gente faz esse macetezinho assim, bem estilo cursinho, para o aluno memorizar. E quando você interpreta como um e, você acaba multiplicando. Multiplica ou você soma. Então, entendi. Aqui, isso daqui você podia usar muito bem para diferenciar as alternativas ali, ó, porque às vezes é vezes, às vezes é mais, né?
Então, se eu quero escolher ali, primeiro, 7 médicos, eu quero escolher, na verdade, 3 cardiologistas entre 7 cardiologistas, né? Tem essa fórmula da combinação aparecendo várias vezes ali. Em todas as alternativas aparece, menos na A. Na minha A, que é a verde, que é o 7... na que está na live ali também é a A. Enfim, em todas elas aparece ali a questão da combinação de você escolher 3 médicos entre 7 médicos, que é o 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Então já eliminava uma alternativa. E você ia fazendo assim, você não vai fazer conta, você vai eliminando pela interpretação do problema. Perfeitamente. Né? Olha o conectivo que eu usei. E, além disso, né, você vai ter que escolher outros 2 médicos, você tinha que escolher entre 6 neurologistas. Então ele ia vir vezes um 6 fatorial. Isso já eliminava ali a alternativa C, porque tem mais. Então já foi 2, sobraram 3. Só que é assim, ó, esse é um exemplo de escolha, né? Você escolheu 3 cardiologistas e 2 neurologistas. Aí você fecha isso, ou seja, fecha num parênteses e pensa, ou eu escolho 4 cardiologistas. E isso já mata a questão. Porque se tu tem que fechar o parênteses e botar um mais para ir para o próximo, só sobra o item E. Entendi. Ou você escolhe 4 entre 7 e 1 entre 6, ou você escolhe 5 entre 7. Eu estou lendo a alternativa e estou traduzindo. Sim. Esse é o item E. Não, perfeito. Ai, cara. Essa aqui não deu para mim. E para vocês, pessoal? Como é que foi? A gente estava na questão 180 dos médicos. Da prova, que tá na tela. 180 da prova azul. Que é a dos médicos. Quando eu falar os números, pessoal, vai ser os números que estão aparecendo na tela, tá? Daí vocês têm que achar essa questão na prova de vocês. A gente está usando a prova azul. Qual foi a correta? E. Letra E, Priscila. Ezinha. Mais alguma, pessoal? Como é que tá? Alguém pediu questão da mochila? Questão da mochila, essa eu não lembro. Essa que tá na tela, ó, 177. Ah, tá. Ah, verdade, do custo. Ah, da mochila. Essa daí ela é legal, né? Uhum. Eu tenho vários jeitos de resolver ela. Eu resolvia, como eu estava focado na precisão, de que eu queria muito acertar, eu resolvi usar funções. Né? No nosso canal a gente tem bastante aula sobre funções. Eu acho que é um dos meus vídeos mais vistos. E eu adoro função, é pessoal o negócio. Então eu resolvi usar funções. Eu tentei descobrir qual função definia o custo total, onde a variável é o número de mochilas, né? Então, o que eu fiz? Eu olhei ali para os 2 primeiros quadrados, que pulou de 30 para 50, e pensei o seguinte: bom, de 30 para 50 subiram 20 mochilas. E quanto que subiu o preço? Subiu 600. Dali, se tu olha na tabela, do 30 para 50 subiu 20 mochilas e o preço subiu 600. Então você conclui que cada mochila custa 30 para fabricar. Então isso vira um coeficiente na função, vira o 30x, aí já começou a virar cálculo, olha só, já virou 30x, só que tem um preço base para bater, né? O próprio enunciado te avisa que tem um custo fixo, né? E o 30x não ia dar conta de virar o 1050 ali, se tu raciocina em cima desse 30x, né? Porque se tu tem 30 mochilas e cada uma custa R$30, você ia gastar R$900. Aí daí tu tira que o custo fixo era 150, para chegar do 900 para o 1050. Aí tu cria a função 150 mais 30x, tá lindo o que eu tô falando aqui. Você cria a função 150 mais 30x e com essa função agora tu descobre qualquer coisa que perguntarem. Esse é o poder de função. Se tu cria a função que define o problema, tu pode responder qualquer coisa. E aí ele te perguntou qual é o preço de 80 mochilas, né? Aí você substitui isso na função, calcular f de 80, né? E vai dar 2.550. Eu gosto de usar funções também, só que eu fui mais... Eu usei funções, mas de uma forma mais simplificada, né? Uhum. Que eu vou usar o termo matemático, mas é o passo que dá, né? Uhum. Eu olhei o passo que estava dando para cada quantidade de mochilas, que é o coeficiente angular, né? Da nossa função. Uhum. E tu sabe uma coisa muito interessante nessa questão? Angular é muito coisa difícil, mas tudo bem. Não é? Não é? É o coeficiente angular, tá certo. Mas é que revela que a pessoa da física. Sim. Uma coisa muito interessante que eu quero muito comentar aqui para a live, né, nessa questão é que se tu fizesse regra de 3 nessa questão, dava na alternativa errada. O que eu acho assim, é o que a gente classifica como pegadinha, né? Se tu usa uma regra de 3 simples de fazer a tabelinha ali, multiplicar cruzado, sabe?
dá numa alternativa errada para quem fez a regra de 3. Está ali feita para pegar quem fez a regra de 3. O que eu acho um absurdo, porque muita gente vai acabar errando a questão da mochila por causa disso, né? O Enem tem uma tradição de ter muita regra de 3, mas dessa vez, se tu fizesse a regra de 3, dava em outro. Dava na D, eu acho. É uma dúvida, Lucas. Isso acontece porque a função provavelmente não começa no zero? Isso, exatamente. Isso. Esse é o motivo matemático. Uhum. Ah, legal. Pessoal, nós estamos com outros professores aqui esperando para comentar sobre a prova, mas o nosso professor de matemática vai voltar daqui a pouquinho para comentar mais questões de matemática. Então, quem tiver algumas outras questões para pegar o gabarito com o Prof. Lucas, já separa aí que quando ele voltar, a gente tira essa dúvida para os nossos estudantes, tá? Léo, a gente falou de matemática, falamos de física, falamos de química e biologia. Fechamos todas as matérias, né? Mas mais ou menos, né? Porque a gente vai ter mais um momento. Matemática são 45 questões só para ela, né? Então Exatamente. A gente precisa de mais um tempinho para falar de matemática. Ó, o Prof. Lucas está de volta para a gente comentar, então, mais sobre a prova de matemática. Agora sim, prof? Eu voltei. E aí, gente? E aí, Lucas? O que você achou das outras matérias? Você gostou? Gostei, eu estava acompanhando a live aqui, né? Eu descobri que eu fui mais ou menos. Algumas ali que eu acertei, as que eu errei, ali a da cobra eu acertei, que bom, a do heterozigoto, do heredograma ali eu acertei também. Olha que bom, né? E assim, nas outras matérias também tinha algumas continhas, né? Mas sim, claro que cálculos, eu quero dizer, mas claro que na de matemática o bicho pegou de fazer conta, né? Conta. Pô. Eu queria... Mas eu vi o pessoal comentando que eles gostaram mais da prova de matemática do que de ciência da natureza. Muita gente falando isso. Sim, então, verdade. Eu achei uma prova média. Eu concordo com a questão aí, o ponto de que tem muita conta na prova, cálculo aritmético, né? Eu quero dizer. Mas eu achei uma prova bem média, assim, de matemática, né? Eu acho que quando tem uma questão impossível, dá uma temperada aí de prova mais Será, difícil. Lucas, que teremos pela primeira vez um TRI mais baixo de matemática? Olha, só que porque você quer muita questão média, né? Eu queria comentar, pessoal aí do chat, vocês podem trazer alguma questão de matemática que vocês queiram saber, como é que resolvia brevemente ou a resposta, tá? Mas enquanto isso, eu queria comentar o que na prova verde é a 139, que é dos pilares. É essa daqui, ó. Deixa a câmera aqui. Eu acho que pilares alinhados. Eu pulei essa questão. Cadê? Essa daqui eu acho que cabe bem, né, que encaixa bem com o discurso aqui que a gente estava fazendo, que era uma prova média, mas com muitos cálculos, né? Consegue botar na tela ali pra gente, João? Uma que tem vários pilarizinhos empilhados. Eu só preciso encontrar o número dessa questão. Dos pilares eu fiz. Vamos ver eu acho que é a 150, que tem uma tabela também, né? Essa aí. Opa, passou. Essa é 150. Qual que é? Deixa eu... Aí, pronto, essa daí mesmo. É a 150, né? Porque ela é uma questão, claro, de novo, na minha leitura, ela é uma questão fácil, só que dá muito trabalho. Porque você tem que calcular o preço ali total 5 vezes. Dá tempo de fazer muita informação, né? Dá tempo de fazer 5 outras questões. Esse é o tipo de questão que, se tu tá usando assim, ó, técnicas de cursinho, técnicas de curso nem gratuito, inclusive, tá? Porque a gente comenta isso. Esse é o tipo de questão que tu olha assim e fala, beleza, vou fazer outra. Próxima. E aí tu volta depois na prova, porque acaba não valendo a pena tu fazer ela. O tempo que tu vai levar para fazer o cálculo dela, dá para tu fazer outras 3. Se sobrar tempo, tu volta nela, naturalmente, e faz, né? E foi o que eu fiz, eu fui fazer ela depois, né? Fiz a questão e fiz depois. E o que eu fiz também na questão aí para me ajudar? Ali na tabela tinha muito espaço, tá vendo que tá escrito loja e tá bem largo ali nos números romanos, ali 1, 2, 3, 4, 5. Eu criei novas colunas, eu fui criando novas colunas com novas informações. Porque, por exemplo, para resolver essa questão aí, a informação do raio é uma informação inicial, que tu precisa mesmo é do diâmetro, né?
porque você quer ver ali quanto de espaço tu vai usar verticalmente, tu vai precisar do diâmetro. Então eu criei uma nova coluna e escrevi diâmetro. Botei só D, né? E fui dobrando os números. Aí depois eu botei assim, ó, diâmetro mais espaço, porque tem que ter ali, tem que ter 15 de espaço, né? No máximo, né? Aí eu botei mais 15 de espaço em cima do diâmetro de cada um. E fui fazendo assim, né? Fui adicionando novas informações, depois eu botei número de colunas, para depois multiplicar pelo preço. Então eu fui completando. Eu cheguei na resposta no 3, que é a C. Ali. Então a C acabava ficando mais barato para mim. Uhum. E teve outras questões assim também de escolher, que um empreendedor barata, tinha né? várias opções, tinha que escolher a mais barata, né? Era o Enem da economia de dinheiro, é isso aí. Tinha várias Sim. questões que tinha que economizar dinheiro. A 139 eu fiz cálculos para essa questão. E aí, aproveitando que é a mesma temática, de ver qual que é o gabarito dessa. Que é a do artesão, que tem 2 lojas, onde ele compra os componentes, 2 componentes. Essa é a da tabela rosa ali que tu tá mostrando? Uhum. Isso, era uma questão bem fácil, né? Eu até fiquei desconfiado, assim, eu fiquei, não, peraí, é só isso aí? Mas o que Exatamente. Exatamente. Uma coisa assim, bem de professor daí, porque eu comecei a imaginar por que essa questão estava no Enem. Eu falei assim, nossa, essa questão é tão fácil, tá abaixo do nível assim do Enem, né? E eu comecei a confabular na minha cabeça ali, nossa, como é que isso veio parar aqui? É que, na verdade, ele queria que tu fizesse uma multiplicação de matrizes, que é uma coisa que o Enem gosta de botar, às vezes, ali, uma aplicação de multiplicação de matrizes. Ele queria que tu visse essa tabela como uma multiplicação de matrizes e multiplicasse pela necessidade da quantidade de cada produto, para depois chegar no resultado, que acaba somando, né? Mas não, ninguém vai fazer isso. Mas, assim, provavelmente, assim, num banco de dados, essa questão estava classificada como matrizes e aí puxou para a prova, entendeu? Só que é uma questão muito fácil. Era só multiplicar ali o x por 2, né? Somar com o y, chegava no item A. Isso. Então, bem tranquilinho, né? Sim. Sem usar matriz nem nada. Eu garanti imaginando, o pontinho na dessa prova questão. por causa de matrizes. E o Germano ali no chat, ele perguntou se a questão 145 da prova verde vai ser anulada. E eu gostei muito da colocação dele, tá? Da 145 da prova verde, que é a do gráfico, assim, exponencial aqui, ó. Tá embaçando aqui. Não dá para ver direito. É a da temperatura da caneca. A da temperatura da caneca é um gráfico que é uma curva que vai descendo, vai caindo. Eu gostei da colocação dele, porque eu também comecei a me perguntar no meio da questão se ela ia ser anulada ou não, tá? Porque ela tinha uma carinha de que estava errada. Eu cheguei em alguns argumentos, em algumas contas, que chegavam em números complexos, e números complexos não faz parte da ementa do Enem, e aí eu comecei a pensar, nossa, não é possível que vai ter uma questão anulada de novo, né? Porque teve no ano retrasado, né, uma questão anulada de matemática. Aí eu fiquei cogitando, mas depois de usar muita propriedade de radicais, de exponencial, etc e tal, você sabe que tu consegue derivar ali o A e o B, tu consegue descobrir quem é o A e o B, tá? Mas ela dá muito a entender de que ela não tem como fazer, tá? Se tu usa aí alguns truques. Chega no item C, que é A igual a 20 e B a 0,5 elevado a 1 sobre 10. Só que tinha um caminho muito específico para chegar nisso, assim, para conseguir chegar. Eu me arrisco em dizer que eu acho que da matemática essa era a questão mais difícil, tá? Dá bastante polêmica, dá bastante discussão, mas eu classificaria 145 como uma questão mais difícil de chegar no valor, assim. Interessante. Vocês, pessoal aí do chat, vocês concordam com isso? Querem trazer mais uma? A Pamela acertou essa questão. Boa. Que é a B. Fiz um cálculo doido, deu certo ali. O pessoal comenta bastante o número da questão, mas não fala qual caderno. E aí pode ficar meio difícil para a gente localizar a questão aqui, tá, pessoal? Então, se vocês puderem comentar o tipo da questão, ou como é a questão, que daí a gente encontra aqui mais fácil. A 147 dessa mesma página que tá aí, João, eu acho legal porque tá usando número misto, e eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito de número misto, e esse Enem, ele usou número misto. Apareceu 2 vezes, né? 2 ou 3, né? E aí eu começou a me chamar a atenção, eu pensei, nossa, de novo, o número misto, mais uma vez, e, enfim. Ali você tinha que saber transformar os números em diversas notações
para sacar quais deles valiam 4,5, né? E eram 3 números, claro. Eu cheguei na B, que era o 2, o 4 e o 5. E o 5. O segundo ali é 2, 4,5. É uma questão fácil, eu acho que bastante gente vai acertar. Cheguei também. Depois você dividiu 18 por 4 e via que dava 4,5, dava para fazer por eliminação, Elimina quase todo mundo, né? E assim, mesmo que a pessoa não tenha noção de número misto, se ela olha aquele 4 e um meio do lado, te dá a sensação que aquilo é 4,5, né? É verdade. Essa de cima, prof, a 146, a do fazendeiro e o galinheiro, essa é fácil também? Porque eu acho que eu acertei. Não é fácil, tu acertou muito boa, tá? Eu cheguei nela na B, na verdade. Eu fiz um cálculo muito simples, assim, acho que eu resolvi de cabeça, pensei, nossa, essa aqui eu vou garantir o ponto pela TRI, porque é uma das mais fáceis. Não, eu achei ela difícil também, porque eu não consegui visualizar, porque eu vou tentando encontrar uma formulação matemática, né? Sim. E aí, como ele não dava as informações sobre o terreno em si, né? Só falava o L e o C ali como medidas. O que daria para o aluno visualizar que daria o valor mínimo ali? Alguma coisa para garantir que seria o valor máximo, na verdade. Máximo, desculpa. Ficar o máximo com aquele exato quantidade de dinheiro, né? Ou era mais teste mesmo? Tem, assim, o jeito mais tradicional, mais livro didático, mais aula de resolver, seria você definir a área como L vezes C e você escrever que 40L mais 30C igual a 6.000. Para quem começou a formular deve ter chegado nisso. Isso eu fiz. Substitua um no outro e ia dar uma equação de segundo grau. Acaba ficando quadrático. Quando fica quadrático, te traz uma parábola e aí você quer achar o máximo dessa parábola, na verdade. Óbvio, que seria a área máxima. Claro, não é óbvio. Não. Agora tu falando para mim veio, né? Mas que, na hora... porque, apesar de que esse ser o jeito standard, esse ser o jeito tradicional e que com certeza o autor da questão espera, tá? Não era o melhor jeito de resolver. O melhor jeito de resolver era testar as alternativas. Imaginei. Porque se tu tem ali o 85, você pensa, beleza, ele tá falando que o 85 é o maior lado. Então ele é o C, porque ali necessariamente o C é mais barato de se fazer. Então você vai investir mais no C. E aí tu faz ali um desenho e calcula a área. Aí tu testa a próxima. Testa a próxima. Testa a próxima. Testa a próxima. Assim, leva o mesmo tempo de chegar na parábola, só que a da parábola ia exigir mais raciocínio de saber chegar na parábola, entendeu? Perfeito. Ia levar o mesmo tempo. E uma vantagem dessa questão que te proporcionava essa possibilidade de testar as alternativas é que as alternativas estão espaçadas, né? Porque se eles tivessem colocado 99, 100, 101, 102, aí... não, daí acabou. Aí ia ter que ser só na parábola. Eu fiz algum cálculo misterioso, porque uma pena que a gente não pode trazer o rascunho dos cálculos para casa, né? Mas eu fiz um cálculo misterioso que deu 100. Boa. E aí eu agradeci que o cálculo deu uma das alternativas. E aí eu Escreveu ali no rascunho, hashtag valeu. Bota ali. Desenha um monte de mãozinha no rascunho, assim. Isso. Exatamente. Boa. O pessoal pediu mais alguma ali? Eu não vi. Gente, eu vou fazer uma colocação. O Flaverson mandou uma mensagem aqui pra gente. Da prova de física, é legal que o Lucas acompanha também. Eu fiquei muito na dúvida em uma questão de física da cafeteira. Até um pessoal pediu aqui. Sim. Gente, a gente está achando que essa questão da cafeteira vai dar... Eu não cheguei em nenhum valor. Essa questão da cafeteira vai dar... vai ser anulada, tá? Se eu puder colocar, Léo, essa da cafeteira eu não cheguei em nenhum valor, e nem aquela do LED que vocês comentaram durante a live, eu também não bati. Isso, porque aquela da cafeteira, gente, ela me deu um desconforto tão grande fazendo essa questão, porque todas as contas que eu fazia, a energia necessária, a energia da cafeteira era menor do que a energia sem perdas de energia. E eu falava, gente, mas isso aqui não pode, porque a cafeteira ela não pode gastar menos energia do que uma situação ideal, sabe? Ela teria que gastar mais. E o que acontece? Na questão da cafeteira, acho que não está aqui, não é nessa página.
A questão da cafeteira é um textinho. Na verde é 124. Ali, ó. Isso aqui, ó. A questão da cafeteira, qual que é o grande problema dela que eu me enfrentei na prova? Se você pegar esses 700 watts aqui e multiplicar pelo tempo, que é 3 minutos, ou seja, 180 segundos, você vai obter um valor. Se você calcular o Q-macete, né, Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, você vai achar um valor maior. Aí, como é que eu preciso de mais energia do que a cafeteira está me dando? Né? E a cafeteira falou que ele conseguiu aquecer a água. Aí eu falei, gente, não tá saindo esse exercício, não tá saindo. Aí eu li essa parte aqui, ó. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou o tempo desprezando qualquer perda de energia. E eu achei um tempo. Aí eu peguei esse tempo, dividi pelo tempo que ele tinha dado, 180. Quer dizer, eu fiz o contrário, né? Dividi os 180 por esse tempo e achei os 75%. Tá? Mas assim, ó, esse 75%, ele não faz sentido contando que a situação está dizendo que a cafeteira ela precisa de mais energia, ela está fornecendo menos energia do que é necessária para aquecer a água. Então, talvez realmente essa questão seja anulada. Eu recebi essa notícia, dei uma olhada, inclusive, em portais aqui, e nenhum portal colocou a resposta dessa questão. Os que colocaram fizeram igual a mim, colocaram a B, né? Então a gente vai ter que esperar aí para ver o que vai acontecer com essa questão. Tem outra coisa que me chama atenção, que me causa um estranhamento com essa questão, é que tem duas alternativas que tem uma porcentagem muito baixa. Se tu tem um eletrodoméstico em casa, pelo amor de Deus, que tem 5% de eficiência, 7% de eficiência, você liga pro Procon no mesmo dia, né? Porque exatamente. é estranho, então parece que tem alguma coisa sinistra nela aí mesmo. E aí o 100% não faz sentido também, porque seria mágica. Eles não podem colocar uma cafeteira, né, que tem 100% de rendimento. Isso é um absurdo, né? Sim. Então a gente ficaria entre 75% e 60%. Eu acho que a resposta vai sair 75%, letra B. Mas é muito provável que ela seja anulada também, porque tem essa questão do consumo de energia aí que está meio estranho. Mas só essa colocação, porque essa questão ela estava me dando um nervoso. Aí eu decidi compartilhar. Uhum. E aí, alguma outra de matemática? Tava folheando fazer aqui. A do microscópio. Essa eu fiquei na preguiça. Eu nem li. Eu acho que é a 136. Essa foi uma das que eu pulei. Ela usa ali meia página. Era fácil? Era fácil? Era fácil, cara. Ela usa meia página, mas era... Minha terra indo embora. Não, assim... Vamos lá. Ela basicamente quer que tu amplie uma hemácia, se eu não me engano, é esse o nome, para você conseguir ver a olho nu, né? É uma hemácia mesmo. Ele define ali quanto que até quanto o humano consegue ver a olho nu, e ele faz esse joguinho aí de que ele tem que usar duas lentes, né? Nesse microscópio. Uma necessariamente de 10 vezes ali, que é a lente ocular, e a outra ele vai escolher entre 5 opções, né? E, basicamente, o que tu tem que chegar em proporção ali é conseguir levar um 0,07, que é o tamanho em milímetros, né, da hemácia, num 0,100, que é o que ele define que um humano consegue ver, porque são 100 mil crômetros e ele era 0,01, só que ele multiplica por 100, ele acaba virando 0,100. Então, tu quer levar um 007 num 0,100. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 7 para ele chegar em 100? E aí dá uma agoniazinha essa questão, porque se tu multiplicar 14 vezes, dá 98. E aí você fica assim, pô, a combinação da lente 1,4, que é a 5, com a 10 obrigatória, dá 14. Né? Dá 14, mas daí a pessoa ainda não consegue ver, porque é 98, falta 2. Me deu uma agonia, eu pensei, nossa, mas será que tem que arredondar? Porque 98 a pessoa tá quase vendo, né? Mas daí não, aí eu botei a lente 1, que é 2, era a segunda maior, né? Combinada com a 10, que dá 20 vezes, e marquei o item A, né? Porque eu pensei, não, a pessoa ainda eu marquei não... letra A também. Eu chutei a 10 vezes.
Eu falei, com 10 vezes se enxerga. Vambora. É a maior, mas não é a maior, é a segunda maior. Não, porque eu nem li o texto, né? Eu não li o texto. Eu tava na finaleira ali mesmo, eu tinha deixado para depois, e aí eu só olhei o texto assim para ter uma ideia e marquei o que meio no chute mesmo. Eu tava acompanhando aqui no Twitter e eu tô vendo que já estão fazendo memes sobre a questão que tá do lado dessa, ali, ó. Já virou meme ali a questão 137. O meme é as pessoas... eu ia pedir para comentar sobre essa questão agora, porque eu quebrei tanto a cabeça para resolver ela e não resolvi. O meme que criaram é o seguinte, Enem, como eu posso calcular a média de algo se eu não tenho as notas? Exatamente! Começaram a criar já tá com um monte de retweet, enfim. Eu acho que eu consegui fazer essa, Lucas. Isso, posso? Pode, claro. Posso dar? Posso? Vai, fala. O que eu fiz, cara? Eu coloquei assim, ó. O que é uma média? Né? A média é a soma das notas dividido pelo número. Aí eu coloquei a soma das notas dividido por 5 é igual a soma das notas dividido por 4 menos 1. Isso. Eu fiz certo? Sim, fez a caracterização matemática certo. Tá certo. Aí eu achei a soma das notas e depois dividi por 4. Isso, exato, né? A soma das coisas, quando a gente vai fazer a média em matemática, a gente chama de montante. Igual na matemática financeira, o montante. Assim. Então você pega o montante, bota sobre 5, porque ele fez o erro, né? Tu escreve assim, ó, Mzão, M maiúsculo a anotação, inclusive. Porque é um montante, é uma coisa grande, então M maiúsculo. Tu bota M maiúsculo sobre 5, igual a x menos 1, onde x é a média. Tá. Isso não resolve, porque tu tem duas letras e uma equação. M sobre 5 igual a x menos 1. Só que tu cria outra equação, que é M sobre 4 igual a x. Isso. Agora você tem duas equações, duas variáveis, aí tu faz a álgebra que tu quiser, aí sistema, substituição, e vai achar os dois. Tu vai achar o montante e vai achar o x. No fim, a gente chega que a média era 5, que era o item B. Isso, eu cheguei nisso. Acabando com o meme, né? Tinha 5. Eu não lembro qual eu respondi. Tem que saber as notas. Eu tava com os estudantes nessa aí. Mas dá uma sensação esquisita mesmo. Parece que tá faltando uma tabela, ainda mais que tem uma quebra de linha no texto ali, ó. Antes do o valor. Ali, talvez tivesse que ter uma tabela ali, mas não precisa não. Não acho que vai ser anulado. E ela é bem pequenininha também. Essa pode ser considerada média? É uma questão nível média, assim. Não diria que é fácil e não diria que é difícil, médio. Eu vou dizer que essa questão, ela deve estar entre fácil e média, mas eu acho que eles vão fazer a recolocação dessa questão quando as notas forem corrigidas. Muito por essa questão do aluno ter muita dificuldade de fazer essa álgebra, né, Lucas? O Enem de matemática sempre se caracteriza por não ter nenhuma questão direta de sistemas. Assim, ó, resolva o sistema. Ou vira um sistema, nunca tem. Mas sempre acaba tendo a opção de usar sistema como ferramenta para resolver questões do Enem. Mais de uma. Nunca tem questão de sistema, mas você sempre pode se apoiar em sistemas. João, eu queria fazer... se puderes, aqui tem um cartaz amarelo, que é do... 158. Isso. Tá curioso com ela? Essa me chamou bastante atenção, pois ela é bem coloridona, né? E aí tinha umas pessoas respondendo à minha volta, essa veio primeiro do que para mim, né? Daí eu fiquei, caramba, que questão é essa? Que será que é grande aquilo? Promoção. Quero saber que promoção é essa. Eu quero promoção, Só que eu queria muito comentar essa questão aqui na live, porque ela é uma armadilha, né? Porque a promoção não é uma promoção. Acho que é esse que a questão quer passar aí de mensagem. Porque se tu adota a promoção, se tu compra 35 litros do tipo A e ganha a máscara de graça ali, tu acaba gastando mais. Porque o preço A é tão relativamente superior ao preço do B, mesmo considerando a eficiência da área de cada um ali, que acaba não valendo a pena, tá? Essa promoção não é uma promoção, né? Celso Russomano ia acabar com essa promoção, não pode, tá? Não é uma promoção válida, tá? Era melhor você simplesmente apenas comprar o defensivo do tipo B, e aí tu faz ali o cálculo da questão dos hectares, né?
E depois comprar uma máscara por fora, que tá escrito ali, ó. Por isso que tá escrito ali, ó, R$12,50 a máscara por fora. Sai mais barato, tá? Você acaba chegando no item C. Uhum. Mas assim, queria Essa eu frisar. acertei. O pessoal do chat ele também botou C, mas eu queria frisar que eu classifico isso como uma armadilha, né? Porque meio que te dá um viés assim de pensar, opa, é promoção, então tenho que usar ela para resolver. Não tem. Você tinha Eu que fui nessa. Primeiro eu calculei só usando o defensivo A, daí depois eu calculei usando o defensivo A até 35 litros e somando só para pegar a promoção e pegando o resto do defensivo B. E a loucura é que dá o mesmo valor. Se você fizer a conta, pegando o defensivo B até os 35 e depois somando o do defensivo B, eu posso ter feito errado, obviamente, que eu tava cansado, né, gente? Mas deu 168 as duas para mim. Os dois valores, mas posso estar errado, Lucas. Mas o item C dá 162. Não, então, daí depois que eu fui... Entendi. Depois que eu fui fazer só do B. Ainda bem que eu fui fazer, senão... E aí o pessoal ali acertou essa questão ali, ó. Mas vai ter bastante gente então chegando em 168, Léo, porque tem 2 jeitos de chegar, né? Vai ter bastante gente chegando em 168. E essa 157, que é a de cima ali da doceira? Da doceira eu achei uma questão bem tranquilinha, na verdade. É só você simular ali o caso, né? 5 de um, né? Aí você soma a entrega e depois 5 do outro. Pode até fazer algebricamente ou não usei álgebra, né? Eu não usei letras, só usei números mesmo. E aí você acaba descobrindo que tem que dar 24. Sim. Que é o item C, né? É R$1 em cada menos ali, acaba compensando a taxa de entrega de 15 para 10, e aí fica o mesmo valor. Essa eu classificaria como uma questão fácil. Essa aí, vai punir se a pessoa não acertou. Mas se a pessoa acompanha nosso canal aí, ela acertou, né? Exatamente. Ó, a Tássila perguntou se a gente vai responder alguma de química. A nossa prof de química já apareceu aqui na live respondendo algumas perguntas, mas você pode voltar ali e encontrar ali a parte dela. E aí ela perguntou a 104 da prova Veja. Mas a 104 é de química. Então dá para voltar ali ou entrar no nosso site, que o gabarito já está lá. Você pode ver a resposta correta da prova da questão 104, tá? Eu comentei qual que eu achei a questão mais difícil, né? Que foi aquela da temperatura, né? Mas não necessariamente a questão mais da temperatura da caneca lá do gráfico, né? Que eu falei que talvez tinha cara de que ia ser anulado, não era. Essa era a questão mais difícil, na minha opinião. Mas agora eu queria comentar da questão mais chata, que João e Léo, quando vocês lembrarem dela, vocês vão sentir raiva, que era a questão mais chata. Era do show. Um show terá um evento... Ai, meu Deus do céu! Eu achei que essa ia ser muito fácil. É a 143. Bota ela ali pra gente. Nossa! Tava até achando que era uma questão de linguagens, que ia ter um texto maravilhoso para ler. Questão maçante de fazer, gasta seus neurônios, gasta seus recursos energéticos mentais. É outra questão, a segunda, né, que eu classificaria como você pula ela quando você detecta isso e volta no final da prova, volta depois. Porque no tempo de tu fazer ela, tu resolve outras 2, outras 3, né? Tem que ter essa estratégia. Primeiro tem o preço, que é para 500 pessoas, aí tem o ingresso, tem a questão da meia entrada, aí depois a quantidade de gente com meia entrada muda no meio do texto. E o engraçado é que eu fui fazendo, eu tenho esse costume de já ir fazendo a conta, às vezes, no texto, né? Aí eu tive que riscar a minha conta, porque ele mudou quantas pessoas eram no meio entrada. A minha conta não valeu para nada ali até então. Né? No fim, você chega aqui, dessas pessoas ali, quase todo mundo, 450 estão com meia entrada, se eu não me engano. E só 50 estão com outro número aqui, tem muito número. Que no meu rascunho aqui tá cheio de conta nessa questão, né? Sim. Enfim. E aí depois você ainda quer ter um lucro que ele define ali só no final, para depois falar que ele quer lucro em cima das bebidas de 60%, e aí tu tem que ver quantas pessoas tem no show, que é 500, mas elas são de 2 tipos, e aí quanto que elas vão... Nossa senhora! Eu cheguei na D, R$52. R$52. Essa eu confesso que eu chutei, e eu chutei a letra E, que era o valor mais caro, porque sempre que eu vou em show, os caras metem faca em preço de bebida e petisco. Daí eu fui na
no mais alto. Ó, a Tássila comentou da 137, que é a média das provas ali. A gente comentou já sobre essa questão e é a letra B, tá? 5. A média. Quem mais chegou na D aí nessa do show, gente? Essa 143 eu fiz o que o Lucas falou, que é a tática, né? Eu dei uma lida, vi que ia demorar demais e passei para frente. E no final foi uma das que eu chutei para ir embora para casa. Ó, alguém comentou que chutou letra D e se chutou letra D, acertou. É, isso, boa, ponto pra gente. Mas assim, vai ser uma questão difícil, vai valer menos pontos, eu acho, mas é ponto, né? E ao mesmo tempo, para dar uma balanceada no tempo da prova, inclusive a do lado, que tá ali na nossa tela ali do lado, era de graça, né? Era só girar ali o nosso trapézio. Aquela ali dava para fazer em 15 segundos, tempo que tu lê, assim. Você gira o trapézio ali. Para compensar, né? Isso, é para compensar, né? Aquilo ali ia dar um tronco de cone, que era D também. E seguindo nesse ritmo ainda, a próxima do Maracanã também era D, tá? Só para pré-passar a resposta. E aí eu comecei... Isso, a 145 do Maracanã também dava D, questão bem fácil ali. Só que aí começou a me dar um calafrio, assim, tipo, 148, D, 149, D, 150, D. Qual a chance, né? Só claro que depende da cor da prova, etc. Exatamente. Não, é isso mesmo, é D, D. Essa lógica me aliviou um pouco também, tipo, eu tô marcando muito tal alternativa. Mas é aleatória a disposição dessas questões. Eles não vão ser tão sacanas assim. Prof, vamos fazer as últimas para encerrar a nossa live? Beleza. Deixa eu ver aqui uma questão. Vamos trazer aquela da projeção ortogonal? Aquela que é um cubozinho do jogo virtual? Aí... Isso. Porque eu tenho um negócio para comentar nessa questão. É a 174, eu acho. Tá. O bom é que a gente aproveita e já comenta a outra que está ali do lado. Isso. Essa daí do virtual, assim, eu acho que vai acabar sendo uma questão fácil, porque ela já virou assinatura do Enem. Toda prova, sem exceção, tem um esmagamento, tem uma projeção ortogonal. Assim, ó, sempre. É a marca registrada de que isso é uma prova do Enem, assim. Então já é uma coisa, assim, para se preparar para a questão de fazer o Enem, porque vai cair projeção ortogonal de alguma forma, né? Eu cheguei aí que era a C. Apesar de ser uma marca registrada, também é uma questão assim, tranquilo, geralmente, projeção ortogonal, né? Ela foi esmagada ali. Eu acho que essa eu errei, não lembro agora, acho que eu marquei letra D imaginar nessa. isso, você imaginar que o vermelho ali é ketchup e que você vai esmagar, assim, ó, põe, que não vai esparramar, vai só prensar, né? Aí você acaba fazendo o desenho da C ali. Entendi. E essa do lado da empresa, dos 400 funcionários? Essa do lado eu resolvi para garantir, porque assim, tem esse tipo de questão de matemática que pede o resultado e a justificativa, né? Quando é só o resultado, meio que tu tem um procedimento. Quando é resultado e justificativa, tem um procedimento mais delicado, porque ele quer o resultado ali, qual é o mais provável, e o porquê que é aquele resultado, né? Então, fiz todas as contas que tu imaginar nessa questão, assim, de probabilidade, de distribuição. Eu calculei quanto que era cada retângulozinho ali, né? Eu peguei o 25% de 200, 35% de 200. Eu fiz tudo isso também. Sempre que uma questão nas alternativas pede para justificar, eu dedico meu tempo a mais para fazer todos os cálculos, para eu saber justificar depois, né? E aí eu acabei chegando no item A, que falava que eram as pessoas entre 20 e 45, que são as de cor amarela, né? E a justificativa é porque era a faixa etária com a maior quantidade de funcionários. E eu só tinha esse informe porque eu achei cada valorzinho. Sim. Ali. Eu marquei letra A também. Marquei letra A. Porque visivelmente parecia ser isso também. E aí eu pensei, não deve ser tão fácil assim. Daí eu fiz todos os cálculos para garantir se era realmente a letra A. E outra marca registrada do Enem é cilindros. Toda prova tem cilindros, assim. Vai virar meme isso também na internet, tenho certeza. É a 175 que tu está falando, será? Mostra aí para mim, deixa eu ver. Que é da rota... não. Isso, essa mesmo. Legal.
Essa daí eu tinha feito errado no começo, porque eu tinha pegado 20 ali e falei, não, isso é o diâmetro, vou pegar o raio, que é 10. E no outro vou pegar o raio, que é 5. Só que não tem nada a ver, né? Porque aquilo ali não vai ser o raio do círculo, vai ser o ao redor do círculo. Então isso usava tanto volume de cilindro e usava perímetro de círculo. Duas matérias que às vezes conectam, claro, para tu conseguir resolver uma questão. Né? Então é muito para ficar ligado sobre o Enem isso. Todo ano cai alguma coisa de cilindro, né? Então primeiro você tinha que usar a fórmula do perímetro ao contrário para descobrir o raio, ficava em função de π. Se tu quisesse, tu podia usar π igual a 3, funcionava, chegava na alternativa, olha só. Se tu assumisse que π era 3, chegava no resultado certo, tá? Por incrível que pareça, apesar de que π em essência não é 3, né? E aí você calcula tudo, chega na D, 1000 sobre π. Né? Se tu tivesse usado π como 3, você ia chegar em 333. Aí chegava que era D também, né? 333. É isso, então. Pessoal, alguém tem mais alguma questão para ver com o professor Lucas? Se o professor tiver alguma outra que queira comentar, enquanto o pessoal comenta ali alguma outra questão, para a gente encerrar a nossa live. É mais umazinha só? É a saideira? Faz mais uma e a gente espera o pessoal ali. Se não tiver, daí a gente faz mais uma para fechar mesmo. Entendi. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa que está do lado aí, a 176, a gente já está ali, né? A 176 eu acho ela meio perigosa por causa da proporção, tá? Eu acho que ela dá uma panezinha assim se a pessoa resolve não calcular, se a pessoa resolve estimar, tipo, imaginar o gráfico continuando, tá? Porque os números embaixo do eixo X são muito grandes e o do eixo Y são muito pequenininhos, né? Então isso naturalmente dá um tilt no nosso cérebro e a gente acaba errando ali a questão da proporção, tá? Para tu ter noção, eu já vou dar a resposta antes de explicar um pouquinho mais. A resposta para mim era 8, que é o item B. E tu olha para esse gráfico assim, você não jura que em 2026 vai chegar em 8. Dá a sensação de que vai chegar em muito mais, entendeu? Porque 2026 parece tão distante do 2021, só que tu tá pensando em números unitários, literalmente 5 anos ali, mas que para a proporção do 2021 para 2026 é muito pequena. Então o gráfico acaba te iludindo se tu não faz a conta ali. Vocês marcaram a B também? Marcaram 8? Eu não lembro qual foi que eu marquei nessa, prof. Ah, não? Talvez essa tenha sido uma das que eu chutei, porque era uma das últimas questões. Uhum. E aí já estava cansado de responder tanta questão. Mas talvez tenha sido B, assim. Eu lembro que não foi as duas últimas ali, não foi 10 nem 11. Uhum. Eu fiz essa questão, de novo, pela minha matéria favorita, que é funções, eu fiz descobrindo a função que gera esse gráfico, blá, 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 fiz a função, calculei, né? Só que aí depois que eu já tinha feito, e já estava em outra questão, eu pensei que tinha um jeito muito mais fácil de fazer, que é tu pegar... tu tá pensando lá, tinha um jeito bem mais fácil de tu fazer, que é tu pegar a questão dos quadradinhos ali, ó. Tu consegue perceber que de 2017 para 2020... quando tu andou 3 quadradinhos para a direita, você sobe 1 para cima. E aí tu vai fazendo isso até chegar em 2026, em algum ponto, né? Mas eu peguei 2 pontos, calculei o coeficiente angular. O cara é fanático do coeficiente angular, é isso aí. Tá certo, se tu sabe a ferramenta e tá a teu favor. Eu vejo um gráfico, o gráfico é uma reta, tem coeficiente angular, vambora. Ó, ali falaram que marcaram B também. Boa, acertaram mesmo. Eu acho que essa é a resposta mesmo. Né? Tem que esperar o gabarito oficial, mas a princípio, né? Tudo indica que é a B. Alguém comentou ali da questão 138, mas eu não sei se é a 138 da prova azul, mas é aquela para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha, que é aquela que tem o teclado numérico. Eu não sei se é essa mesmo que a pessoa está comentando, mas a gente não falou dessa questão, né? Não, eu acho ela uma questão um pouco confusa, porque assim, o Enem gosta de contextos, de dar uma direção ali para a questão de aplicar na nossa vida, no cotidiano, mas assim, isso é um contexto que me arrisco dizer que nunca aconteceria, né? Porque você tem que cadastrar uma senha, o teclado é um teclado antigo, não que tu não possa fazer coisas com artefatos antigos, mas assim, ele te dá umas condições muito bizarras ali, tipo, você só pode digitar 1, 2, 5, 7, 0, e
no meu telefone antigão, o ABC começava no 1, não começava no 2, eles mudaram ali pro 2, eu não sei porquê. E aí, por algum motivo também, que a gente não pode questionar na prova, tem que só aceitar e fazer a conta, ele queria que fosse 2 algarismos e 3 letras. Ninguém tem uma senha assim, se a sua senha for assim, ela é muito fraca. Né? Então, enfim, só que esse tu usava pelo princípio das casas em análise combinatória, que é fazer aqueles tracinhos assim, e botar o número de possibilidades em cada tracinho, né? Aí acaba ficando 5, que é 5 algarismos, vezes 4, porque não podia repetir, é 5 vezes 4, vezes 10, porque tu tinha que contar quantas letras tu tinha de opção. E aí tinha um risco ali de que o número 7 tem 4 letras, se passar despercebido tu vai achar que são 3, mas são 10 letras. Então você é 5 vezes 4 vezes 10, que é a opção de letras, vezes 9, porque não pode repetir as letras, vezes 8, porque não pode repetir as letras, aí tu multiplica todos esses 5 números, de novo chegando na questão que a gente passou para vocês, muita multiplicação, fazer essa multiplicação ali no papel também te cansa, 5 vezes 4 vezes 10 vezes 9 vezes 8, o número vai crescendo muito rápido. E aí dá 14.400, item B. Sim, eu acho a questão legal, mas, né, sinceramente, acho que essa eu não lembro qual marquei. Podia perguntar, podia usar as requisitos que as redes sociais colocam pra gente mesmo, né? Número de caractere, um símbolo, aí falava quantos símbolos tem, aí fica mais aplicado aí pro cotidiano. Acho que é isso, então. Ó, a Pamela comentou ali no chat da 180 da Azul, que é a do hospital. Essa a gente já comentou, né, prof, no início da live. No início da live, isso. Que dá se você quiser passar o gabarito, letra D, né? Não era a última? Perdão, eu acho que era a última. A 180. Era o E, isso, era o E. Era a última. Do hospital e dos médicos. Então, gente, eu acho que é isso, então, prof. Obrigado pela participação. Muito obrigado também. Se quiser deixar o recadinho aí para os nossos estudantes que estão aí, ficaram com a gente aqui até o final. Para eu me despedir aqui primeiro, rapidinho, para dar a palavra aí para vocês também, eu queria dizer que eu acho que o Enem de matemática, ele está com muita cara de Enem de matemática, tá? O Léo ali tinha comentado numa parte da live que o de física estava diferente, mas o de matemática está muito cara do Enem, ele não mudou, tá? Então, para quem for aí se preparar para o Enem, para outros futuros possíveis Enem, né, saiba que o Enem está seguindo o padrão Enem de matemática, não mudou nada, né? Tá o mesmo estilo, só ausentou a questão difícil mesmo, assim. E a gente, quando a gente grava os vídeos aqui no canal, a gente sabe disso, a gente sabe o que cai, o que não cai. Então, o que tem de vídeo aqui no canal é o que cai muito, tá? E já tá bem no estilozinho Enem para tu estudar. Então, para ver os vídeos aqui no canal e se preparar é maravilhoso, porque a gente sai estudando a prova. Eu tô com a prova aqui fazendo um monte de risco, um monte de anotação para já pensar o que eu tenho que gravar, o que eu não tenho. Enfim, gente, obrigado pela participação. Vou dar a palavra ali para eles. Tchau, tchau, boa noite, fiquem bem. Obrigado, prof. É isso então, Léo. É isso. E aí? Chegamos ao final. Balanço final dessa prova. Oi? Um balanço final dessa prova. Balanço final da prova. Olha, eu gostei, eu não sei porquê, mas eu gostei mais de fazer o primeiro dia. Eu acho que essa pegada mais interpretativa, ela vai melhor com o Enem. Essa tentativa de ciências da natureza de puxar para uma prova mais técnica, uma prova mais conteudista, eu não acho isso muita cara de Enem, né? Tem muitos alunos que gostam, tem alunos que não gostam. Eu, pessoalmente, não gosto muito. Cansativa como todos os anos, né? Como ela tem que ser, como ela deve ser. E eu espero que vocês, meus queridos, tenham ido bem, que vocês tenham atingido os objetivos traçados até agora. E parem de se preocupar com isso, né? Acho que a fala tem que ser mantida de vamos relaxar, vamos curtir e vamos para a próxima. É isso. Então, só um recadinho final. Pessoal, muito obrigado por quem está aqui assistindo a live com a gente, com quem estudou o concurso Enem gratuito desde o início do ano. Parabéns, vocês mandaram muito bem. Relaxem, fiquem tranquilos, se deram o melhor de vocês e agora acabou. Continuem acompanhando a gente, porque a gente vai soltar
as informações de quando vai sair o resultado do Enem, de quando começa o SISU, de quando começa o ProUni. No nosso site tem notas de corte lá, de todos os cursos, de todas as universidades, para vocês se prepararem. E é isso, gente. Obrigado, Prof. Léo, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado. E é isso, gente. Continue acompanhando o nosso canal e o nosso Instagram também. É isso. Valeu! Tchau, tchau! Valeu, Prof. Valeu, pessoal! Valeu!